isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Louvemos ao Senhor pela presença dele aqui conosco, né? E por nós podermos adorar esse Deus único, o poderoso. E como a Bíblia diz que todo cristão sofre perseguição, né? Isso é de Deus, Deus permite que isso aconteça, tá? E hoje nós vamos ver na Bíblia que outros sofrimentos não é Deus que manda, mas nós é que trazemos para as nossas vidas os sofrimentos, tá? Por coisas que nós fizemos. Então, com relação, nós vamos ver agora essa passagem em Timóteo, que diz que os cristãos sofrem perseguição, né, por amor de Cristo Jesus. Estamos num cenáculo, como eles estavam, perseguidos, se soubessem trabalhar e matar, certo? Mas depois saíram de lá com tanto poder que Pedro, naquela hora, já converteu 3.000 judeus, né, principalmente aqueles que condenaram Jesus, tá? Então é isso aí que nós estamos fazendo para que o Espírito Santo venha mesmo. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Então veja o que a palavra de Deus diz. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, isso Deus permite, sabe? Não tem como livrar, sempre foi assim e sempre será. Tá? Então, há uma perseguição e, quanto a isso, não tem como, Deus até permite isso, sabe? Isso não é uma coisa que não tem a ver, existe, porque Jesus falou, né? Eu estou sendo perseguido e vocês também serão. Não sou aceito, vocês também não serão, amém? Então, olha agora, vamos aqui abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Vamos lá para o capítulo, nós vamos falar um pouco de Abraão aqui. No capítulo, deixa eu ver exatamente. Bom, no capítulo 15, Deus chama Abraão e faz a promessa para ele, chama ele fora da tenda, mostra que ele vai ter uma descendência, né? E ele não tinha filhos, já estava casado há muitos anos, nós já sabemos da história. Então Deus faz uma grande promessa para ele. E logo aqui nesse capítulo, quando ele faz essa promessa da descendência, ele diz que ainda essa descendência dele seria escrava, né? Ia para o Egito, ia estar 400 anos lá. Então a gente ficou sabendo que uma geração são 100 anos, né? E que 4 gerações então são 400 anos. Pelo que o Senhor falou aqui. Então, Sara não podia ter filhos. E no capítulo 16, no versículo 3, então, Sara ficou já assim, meio preocupada, porque 10 anos já tinham passado a promessa que Deus fez, e nada de vir filho, nada do milagre acontecer. Então, ela quis adiantar os fatos, e fala com Abraão que ele podia pegar a escrava dela, Agar, essa egípcia, né, e se casar com ela, e ter um filho com ela. Porque assim, pronto, já ia ser o herdeiro. Vamos resolver o caso. Então a gente já estudou isso muito, e nós temos que relembrar que ninguém dá mãozinha para Deus, para o plano dele. Tá? O que é feito é sim a nossa busca daquilo que ele diz na verdade e permanecermos no que ele diz. Sermos constantes, sermos fiéis, perseverantes na oração, na confiança. E aguardar, né, gente? Então, mas eles não fizeram isso. Eles acharam, 10 anos, está muito monótono isso, vamos logo resolver. E então, ele foi e concebeu, né? Ela concebeu um filho. Ele deitou com ela, ficou a mulher dele, e ela então engravida. E aí nasce Ismael, que nós vamos ver isso no final desse versículo, no versículo 15, ele diz: Agar deu à luz a um filho, e Abraão, E Abraão, seu filho, que lhe dera Agar, chamou-se Ismael. Então ele tinha nessa época 86 anos. A gente ainda demorou muito, para 100 anos, quase 15 anos, para ver Isaac. Então, quando Isaac veio, esse Ismael já era grande, tá certo? Porque foram 15 anos. Mas aí, ele ainda ficou muito tempo por lá. Ele ficou bastante tempo. E aí os irmãos começaram a brigar, coisa de irmão, né? Contenda entre Isaac e Ismael. Ismael provocava Isaac, certo? Vice-versa. Então já estava uma confusão lá, que a própria Sara falou assim, não está dando mais para ficar aqui. Então, o que Abraão teve que fazer? Ele teve que expulsar, mandar embora Agar e o filho dele. Foi muito triste isso. Gente, pensa o sofrimento que esse Adão aqui teve, Abraão, quando ele teve que mandar embora. É um filho, gente. Porque vocês sabem, eles viviam tudo junto, era um monte de mulher com um filho e tudo, né? Então era cultural esse negócio aí. E ele, lógico que ele amava aquele filho, foi o primeiro, né? E de repente ele tem que mandar embora. Gente, isso foi uma dor, ele sofreu toda a vida dele por isso.
E Deus disse que ia fazer desse Ismael uma nação. Vocês leem que é muito interessante. Ele ia fazer de Ismael uma nação. E que essa nação, sabe, ia ser uma nação que ia brigar com os outros. E realmente, por causa desse erro de Abraão, nós estamos sofrendo até hoje isso. Até hoje. Porque, gente, esse ataque terrorista que houve, né, nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, foi justamente dessa linhagem, da descendência de Ismael. Eles são briguentos. A guerra veio, toda a guerra veio por causa deles. Toda a guerra do Oriente Médio veio por causa desse filho de Abraão. E que se estende esse sofrimento até hoje. Até hoje. Até hoje lá e já entrou no Ocidente. Tá? Com esse horror que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então veja capítulo 21. Vamos acompanhar esse final então do que eu disse de Ismael, que Abraão teve que mandar ele embora. Mandou ele embora, gente. Isso não foi um sofrimento? Então veja, ele sofreu por alguma coisa que ele fez. Não foi Deus. Então nós temos que perceber isso, que muitas coisas de sofrimento na vida das pessoas vêm de atitudes passadas. Por semear errado, vai carregar. Deus perdoa. Deus perdoou Abraão. Mas o que ele fez, que é a lei de semear e colher, isso persiste. Isso não acabou. Deus não tirou isso. Isso existe. Então, isso é um retorno. Tudo que nós fazemos tem um retorno na nossa vida. Por isso que nós precisamos muito de Deus, da mudança das nossas atitudes, do que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos nós vamos colher. E seja por palavras, sejam por atos. Porque muitas vezes acontecem investidas na nossa vida que é para a gente se vingar, se justificar, usando palavras. Então tudo aquilo que a gente fala na hora da raiva, que é uma vingança que nós queremos nos justificar, aquilo é uma semente lançada errada. Uma semente que não é boa, é tudo isso que nós temos estudado, do que está dentro de nós. Pecado é Deus a vingança, diz a Bíblia. Então, nós temos que deixar Deus resolver as situações, sabe? Em vez de nós tomarmos a frente e resolvermos. Quando nós somos, então, atacados. Isso é outra coisa. Mas é um exemplo também para a gente não usar da emoção na hora que nós estamos atacados. Porque nós ficamos tão valentes que nós vamos tomar satisfação e vamos revidar. Não pode. Tem que aguentar seco e ir aos pés de Jesus, ficar orando, que Ele vai resolver aquela situação para nós. É do jeito dele. Ele vai nos abençoar. E também vai nos curar para nós perdoarmos. Então, vamos ver aqui 21, Gênesis, versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho, viu? Ele sofreu. A gente não pensa, mas tem que ler com atenção todas as palavras. Ele sofreu mandar embora o filho, mas não dava para ficar ali. E era o filho do erro. Deus não mandou ele fazer isso. Deus não manda eu fazer porque eu não devo. Se eu faço, eu vou arcar com aquilo até o fim da minha vida. Deus me perdoou. Aquilo causou situações na minha vida. Vocês estão acompanhando? Aí no 12, disse, porém, Deus a Abraão: não te parece isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Viu? Então, foi a descendência que daqui surgiram os árabes, né? Surgiram todos aqueles povos lá, sabe, gente? Vizinhos da Terra Prometida, né? Que ficaram inimigos do povo de Deus. E a guerra, então, a partir daí começou. E nunca mais acabou, e vai ser por isso que o fim da guerra vai ser lá mesmo. Vai ser ruim, tá? Então, esse exemplo nós precisamos guardar no nosso coração, porque é perigoso o que nós fazemos. É muito perigoso. Outro exemplo que eu quero dar para vocês aqui vai ser o de Jacó. Vamos ver aqui. Jacó também errou muito, gente, porque ele queria a primogenitura. Vocês estão lembrados disso, né? E ele vai e engana o pai dele, não foi? Jacó. Ele engana, ele pede para a mãe que ele queria por tudo. Então a mãe diz assim: olha, eu escutei o seu pai conversando com Isaú, seu irmão, e falou para ele trazer uma caça. Então pode deixar que eu vou trazer essa caça
e faz que é você. Então, como Isaú era peludo e Jacó não, então o que foi? Ela foi e matou o bode. Aqui fala cabrito, mas na verdade é um bode. Matou um bode e pegou o pelo do bode e colocou tudo na mão, né? E trouxe a casa para o pai. E ele veio então até o pai, para que o pai o abençoasse. Então é no capítulo 27 de Gênesis. Pode abrir aí, que nós vamos ver isso aqui. Olha só no versículo 9. A mãe, né? Vocês acharam aí? Vai ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos, que é bode. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Então aí que vem essa ideia toda que ela ajudou ele enganar o pai. Isso é mal. Isso foi mal. Jacó pagou por isso. Então ele se cobriu de pelo, tal, foi lá, e no versículo 22, capítulo 27, diz: Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então, o que acontece? Muitos anos... Bom, acontece que Jacó foi enganado pelo sogro Lobão. Pois eu não vou ler agora. Mas depois ele também foi enganado. Já começou aí. Ele foi enganado 2 vezes. Uma vez pelo sogro, e depois, já com todos os filhos, ele foi enganado pelo filho, por um dos filhos. A mesma coisa. Foi usado também o sangue do bode. Quando os irmãos de José vendem ele, né? Que vem os mercadantes lá, eles vendem para levar como escravo para o Egito. E eles vão, e agora? O que nós vamos falar com nosso pai? Porque, né, Jacó tinha toda uma afeição por José, porque já tinha um plano de Deus ali para ele, por isso. Então, o que nós vamos fazer? Pegar a túnica dele, matar um bode. Vamos lá ver isso daí no capítulo 37 de Gênesis. Aí eles matam um bode, pegam o sangue, põe na túnica, né, de José e leva para o pai. Então, o pai vê aquele sangue e pensa que é de Jacó. Na verdade, gente, a mesma coisa que ele fez com o pai dele, o filho fez com ele. Vocês estão acompanhando, gente? Então é bom a gente saber, porque a gente está querendo saber muito por quê. E, gente, às vezes também, como eles têm muita doutrina errada por aí, quebra de geração, né, maldição hereditária, não tem isso? Mas, gente, são os pecados cometidos que vão sendo cometidos também. Novamente, aquilo fica. Então, como quebrar isso? Nascer de novo, mudar todo o ser, a alma, né, gente? Se regenerar diante de Deus e parar com aquilo. Vocês entendem? Porque as pessoas é que trazem. Nós causamos sofrimentos para a nossa vida. Pela língua, pelas atitudes, pelo coração, pelos pecados. Está valendo? Por isso que nós temos que ser santos. E acabar com isso. Certo? Então é por aí. Então, José vendido. Deixa eu ver aqui onde que eles... veja lá. Então, no capítulo 37, versículo 31. O que eles fizeram? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Viu? Não foi a mesma coisa? Não usou um bode lá, papai? Agora foi a mesma coisa. Vocês estão acompanhando, gente? Então, tipo, não sei por quê. Não foi Deus que mandou. Não foi Deus. Alguma coisa feita lá atrás. Deus perdoa o pecado, mas Ele não cancela a lei de semear e colher. Ele não cancela. Isso não cancela nunca. Nunca. Porque, gente, há um retorno de tudo que se planta. Tudo que semeia, volta. Por isso, né, tem um ditado aí que é tudo errado, o inferno é aqui mesmo. Né? Tem que falar, mas é isso. Tirado disso, na verdade. Tá certo? Vai pagar, porque volta para si todo mal. Começam a desencadear coisas na família. Na pessoa e na família, gente. Por isso que tem que se santificar. Não é sério isso, gente? Meu Deus, né? Isso aí tem que saber desde que nasce, né? Para passar para os filhos. Por isso que as famílias têm que ser santas, né? Os pais têm que ensinar para os filhos a doutrina, ler a palavra, para que eles cresçam certamente, para não começar a fazer coisa na juventude, para depois na velhice colher. Tá valendo? Então. Minha vida tomou esse rumo porque você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa, a sua vida tomou esse rumo. Porque não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o que Ele fala aqui na palavra. Ele vai te guiar, Ele vai mostrar o plano dele para você, o seu chamado, que é para você seguir, Ele vai te abençoar. Tá certo? Perseguição existe, mas não essa maldição. Vocês estão acompanhando, gente? O nosso Deus é fantástico.
32. E enviaram a túnica talaz de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Gente, foram 20 anos. Esse homem com dor, sofrendo. A lembrança que o filho foi comido, foi devorado. E não foi, mas ele sofreu. Ele sofreu o erro dele lá do passado, da juventude. Estão acompanhando, gente? Então tem que se santificar para poder, quer dizer, as pessoas escolhem os seus caminhos, depois quer que Deus abençoe. Mas são escolhas próprias. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o meu lugar em Deus, para eu seguir o que Ele quer, para eu não sofrer mais, para eu não, sabe, não ficar naquele erro, batendo lá. Porque você vê, ele era um homem justo, Jacó, mas veja o sofrimento da vida dele. Então, gente, esses sofrimentos que muitos de nós temos é por causa de erros no passado. Tá? Então, agora de joelho, tamanho, tá Deus, é por aí. Entendeu? Plantou, vai colher. Semeou, vai colher. Vai. Não tem como. É sério ou não? Por isso que tem que prestar bem atenção nas escolhas da vida, no que vai fazer. Coisa que o pessoal não está muito atento. Tá? Então vamos ver agora 2 Samuel, vamos ver o exemplo de Davi. Depois nós já vamos terminar. 2 Samuel, capítulo 11. Tem milhares, mais vários dezenas de exemplos, mas eu vou dar só esses aqui hoje, tá? 2 Samuel 11. Então as pessoas não sabem por que as coisas não vão bem, certo? Porque está carregando um peso que não deve, né? Um peso assim, um peso que você causou para a sua vida. Que Deus não pode se meter que você plantou isso. Você vai passar por isso. É sério ou não, gente? Tá? Por isso que tem que criar os filhos na doutrina do Senhor, ter a palavra para saber andar no que é certo. Aqui entraria um exemplo de casamento, né, gente? Não pode se precipitar na vida. Uma coisa que Abraão fez foi se precipitar. As pessoas se precipitam. Não pode. Por isso que está tendo muita confusão nos lares, nas famílias, nos casamentos, porque é uma precipitação. Se precipita casar. Não tem a doutrina correta dentro de si. A família não está ligada no que Deus diz. Não vive. Cada um escolhe o que quer. Depois eu não aguento casamento e não é para ser assim. Tem os filhos, como é que faz? Tá? Então vai carregando um problema que chega uma hora que a dor é tanto que tem que separar. E os filhos ficam nessa dor. Machucados, despencados, levando outra situação de vida e assim vai. Se arrastando. Vocês estão acompanhando? Então, por exemplo, quem errou, quem se precipitou, tem que se santificar ao ponto de chegar num lugar em Deus onde este sofrimento vai ser amenizado pela santificação. Certo? Porque foi uma escolha pessoal. Deus não se mete. Por isso que tem que saber escolher. Tem que estar na palavra, tem que viver, tem que ver como que a família é, para aguentar o tranco. Porque duas pessoas que têm palavra de Deus, o casamento vai até o fim. E vai saber educar os filhos na palavra. Está valendo, gente? Tá? Não sofrer. Então, no capítulo 11 de 2 Samuel, deixa eu ver se é isso mesmo. É assim, é isso mesmo. Isso, capítulo 11, versículo 2. Nós vamos falar de Davi e Betseba. Olha, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ouviu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, tomando banho nua. Atente isso, que ninguém está tomando banho de roupa. Então, gente, veja como é muito perigoso. Eu já trouxe agora, alguns dias atrás, um ensino que nós estamos orando e aprendendo com a palavra, de que nós temos que purificar a nossa mente, a nossa alma, porque, como Jesus disse, olha, se a tua mão direita é o motivo do teu pecado, corta, para você poder entrar no céu. Melhor entrar sem a mão direita do que você estar completo e não ser salvo, ok? Ou a esquerda, ou sem as duas, ou o olho. Então veja, gente, o pecado, ele entra também por ver, pelo que vê, ele já vai para os pensamentos. Foi o que aconteceu, nós vamos tomar muito cuidado, vou fazer mais ensino sobre isso, já que nós estamos orando agora para preparar a morada do Senhor na nossa vida, que realmente nós somos a casa do tabernáculo dele.
tá? O nosso espírito. Mas a alma tem que estar alinhada, salva. Por isso que todo dia nós temos que limpar essa alma, ficar aos pés de Jesus. Então veja, como que é perigoso olhar e deixar que aquilo traga pensamentos. Por isso que Jesus diz, olha, que antes lá na lei não era assim, mas agora na nova aliança, ele diz que para o homem, que se ele olhar e tiver desejo, ele já adulterou para aquela mulher. Deus falou ali bem claro de homem. Provavelmente a mulher também, que existe isso também. Se desejar possuir sexualmente a mulher, aquele homem, ela está em adultério. E assim vice-versa. É sério ou não? Então, o Senhor está dizendo, limpa a tua alma. Para com isso. Então veja, aqui o pecado de Davi foi porque ele olhou, foi para lá, ficou com aquela imagem, aqueles pensamentos, ele não aguentou. Em vez dele despachar aquilo. Não, ele foi dando, sabe, alento e mais imaginação, que é assim que o diabo trabalha. Ele usa também a visão. Vocês estão lembrando de Eva, quando ela olhou e ela viu que aquilo era bom. Então, o diabo não só usa a fala, os pensamentos, como ele usa a visão e começa a trazer pensamentos. E desses pensamentos eles vão criando força até vir a ação. Então, cuidado com o que você fica pensando, porque se você deixar aquilo alimentar muito, você vai cair nele, você vai fazer. Por isso que tem que se santificar. Quem vai se enchendo da palavra, isso aí vai ficando muito longe. Vai ficando longe, fraco, quase imperceptível, porque está todo dia lá. Tá? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, gente, com a televisão, temos que tomar muito cuidado com esse negócio de Facebook, ficar vendo coisa lá, imorais, palavreados, conversas, tudo que não presta, cenas obscenas, impurezas, não podemos mais ver isso. Você tem que orar bastante para você parar com isso, porque isso está alimentando pecado na tua vida. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso daí bloqueia o crescimento espiritual da pessoa. Quem fica muito ligado nisso? Ah, eu estava ligando lá e vi, bom, aí você vê uma cena lá, por que você parou? Porque te interessou. Não é para ver, tem que tirar, não aceito. Isso cabe a nós. Quem vai limpar a nossa alma somos nós, não é Deus. Ele ajuda, mas isso está ao nosso encargo. Entenda isso. É você que vai fazer a limpeza da tua mente, da tua alma. É você. Não pensa que amanhã você levanta, Deus fez, ele não vai fazer nada. Ele vai te ajudar com a palavra, com o Espírito Santo, com a adoração, com a meditação, enfim, com a oração em línguas. Estão acompanhando? Então para. Precisa ver se tem filme bom para assistir. Não é para ficar assistindo filme de sexo, filme de violência, filme de... Ou é só besteira. Esse filme de ficção fica enchendo a sua cabeça, pois isso afeta o seu sono. E no sono aquilo fica projetando para você aquilo. Para você ir para aquele caminho. Porque o diabo trabalha lentamente. Não é num dia. Vocês estão acompanhando, gente? Aquilo tira energia, tira a alegria de viver. Aquilo vai colocando o pecado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve, o que vê, parar. Sabe? E se afastar. É para se afastar disso. Está valendo? Então, veja que pecado que Davi cometeu aqui. Ela estava tomando banho e ela era muito linda. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da imundícia e voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, sou grávida. Bom, o que ele fez? Primeiro ele foi pegar a mulher desse homem que era fiel a ele, do exército. Muito fiel a ele. O que ele faz? Quando viu que a mulher estava grávida, ficou apaixonado, louco por ela, matou o amigo. Matou o amigo, ele errou seriamente, Deus perdoou o pecado dele, mas ele colheu o sofrimento deste pecado. Não vamos ler tudo aqui, mas vale a pena ler em casa. Vale, porque tem detalhes. Então, Deus manda o profeta Natan falar com ele, deu a palavra do Senhor, e Deus disse, eu te perdoo, mas na tua casa o sangue nunca se apartará de lá. Então nós vimos que o filho, o bebê morreu, depois os irmãos se mataram, era só sangue mesmo na família dele. A troco do quê? De um erro, de um pecado. Então o que se semeia, se colhe. Põe isso na tua cabeça. Cuidado, cuidado. Ore e fique mais aos pés de Jesus. Porque todas as ações nossas vão ter uma reação, um resultado. Tudo que nós fizermos vai vir de volta para nós. Se for bom, vai ser ótimo. Se for ruim, vai ser péssimo. Tá? E assim, são muitos casos que existem aqui na Bíblia sobre erros, enganos, que nunca deveriam ser
cometidos. Tá? Então, ore mais, busque a Deus, né, para que você agora supere, se é que tem algum sofrimento. Isso são sofrimentos que não precisam ter. Que daqui para frente não precisa ter, até agora está muito claro. Certo? Agora, daqui para frente andar certo, para não virem outros sofrimentos. Para você não carregar o peso daquilo que você fez. Porque Deus te perdoa, mas Ele não tira aquilo. Você vai ter que entrar, então, no seu chamado, na caminhada com Deus e tal, para você superar isso. E isso leva anos, até você se santificar, ficar numa boa com Deus. Para você não carregar aquilo lá. Mas enquanto isso, fica essa dificuldade na vida. Então, esse é um outro exemplo que a Bíblia tenha, mas eu não vou estender mais. Valeu, queridos? Então, mas você já ficou bem entendendo que nós somos responsáveis. Tipo, vem cá, às vezes a gente sofre porque come coisa que o nosso organismo não aceita. E depois a gente passa mal. Não é que o diabo está fora. Porque tudo é o diabo, né? Não é. Somos nós. Comeu errado, passou mal. Entende, gente? Então nós é que estamos trazendo sofrimento e nudez para as nossas vidas, porque não temos a sabedoria de Deus. Precisamos da sabedoria e da santificação. Por isso orar muito em línguas, ficar aos pés de Jesus, levar uma vida com Ele. É uma vida com Ele, aonde nós seremos abençoados. Valeu? Então, glória a Deus. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas desses lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.